sou o Rodrigo Deller. Oi, pessoal, eu sou Juliana Cury. Estamos no Irrestritos. E hoje nós estamos com uma convidada super especial, Letícia Duarte. E a gente já começa perguntando o quê, né? Se apresenta, Letícia, pra gente. Bom, olá, galera. Tô aqui pela primeira vez, tensa um pouquinho, né? Tensa, relaxa. assim. Beba água. E aí eu fiquei aqui pensando como é que eu vou me apresentar, né? Hoje eu vou me apresentar de uma forma diferente. Tá vendo? Legal. Para o Irrestritos, tá bom? Eu queria me apresentar falando que eu sou a mãe do Marco Antônio e do Caio, a esposa do Antônio Eugênio, e sou uma mulher temente a Deus e que é farmacêutica. Por acaso. Por acaso farmacêutica. Por acaso é farmacêutica. Bem, isso e que mesmo. está numa fase de mudanças, assim, né? De novos desafios aí, né? Profissionais. Que legal. Me fala, vamos falar dos desafios primeiro, vamos falar das coisas mais recentes, vamos mudar a ordem hoje? Vamos começar do fim pro começo. Que mudanças que tá acontecendo aí na sua vida? Conta pro pessoal. Olha aí, na minha vida tá mudando, a mudança, né, que está acontecendo é de atividade mesmo, né, profissional. Sim. Então, eu abracei aí uma área da farmácia que muitas pessoas não conhecem, né, que o farmacêutico pode atuar, que é a área da acupuntura. E então eu estou deixando assim, porque eu acho que a gente nunca deixa completamente, né, a docência, 100%, vamos dizer assim, né, de docência. E aí me dedicando agora à acupuntura. Que legal. E tá gostando? Tô amando. Dessa transição? Tô amando essa transição. Ai, gostoso. Você tá com o seu consultório com acupuntura. Isso. E dentro da acupuntura, você trabalha com a acupuntura aquela clássica que todo mundo conhece, bota a agulhinha pra lá e pra cá. Como é que funciona isso, né, na sua visão e na prática, assim, pra gente entender? Porque as pessoas às vezes têm medo. Eu conheço gente falar acupuntura, ai não, tenho medo da agulha. Eu conheço várias pessoas. Que eu tô caminhando agora, né? E aí eu já tô aprendendo algumas coisas, assim, na prática, que às vezes a gente não tem só durante o curso, né? A minha formação é de medicina tradicional chinesa, né? Então, uma formação clássica, né, dentro da medicina tradicional chinesa. E a acupuntura é uma das ferramentas da medicina tradicional chinesa. E a tradição é o uso de agulhas, né? Mas a gente, né, como toda ciência, evolui e hoje a acupuntura ela se apropriou também do laser, né? Então a gente pode sim hoje utilizar o laser de baixa potência para trabalhar a técnica da acupuntura. E justamente vem a ajudar assim, essas pessoas que têm aversão a agulhas, porque realmente tem pessoas que têm aversão a agulhas, né? Mais homens do que mulheres, né, Ju? Muito mais você eu não sabia disso aí. Sim, eles na verdade, assim, né, vão atrapalhar um pouco a conversa, mas aproveitando o gancho, você também já trabalhou na parte de laboratório, né? Sim. Depois você fala, mas os homens quando vão coletar sangue não são aqueles que têm mais dificuldade? São. Então, é o mesmo tipo. Eles passam mal, eles desmaiam, eles ficam brancos e não desmaiam, mas eles travam, não é? Eu tô falando besteira? Não, é isso mesmo. Beleza, laboratório, tudo bem. Até eu acho que Não, vou ter que concordar. Sabe que eu já pensei assim, até, né, a gente que gosta de fazer pesquisa, né, na questão da dor, o limiar da dor, eu nunca li, mas eu não sei se tem alguma coisa assim de diferente, mas a impressão que eu tenho é que esse limiar é diferente. Eles têm essa dificuldade de lidar com ele, na verdade, né? E na acupuntura também, então, os homens gostam mais do laser. Muito. E aí eu tenho percebido assim, que mesmo, né, quem não tem essa aversão à agulha, que é muito legal ter essa opção do laser, por quê? Porque muitas vezes naquela primeira vez que a pessoa vem, né, a primeira consulta, o primeiro atendimento, eu tenho usado assim, no laser no primeiro, né, e aí você vê que a segunda vez que a pessoa vem, ela já tá mais à vontade, né, então quer dizer, ela já tem aquela, né, confiança em você, né, e aí ela vai aceitando a agulha. Tem pacientes que a primeira vez não aceitam a agulha, que falam que não querem, que querem o laser, e aí depois na terceira sessão já tá mais tranquilo. Nem percebe que eu tô colocando agulha. Muito interessante. É bem legal. Isso é importante porque você acolhe, exatamente, né? Você acaba não deixando a pessoa fugir, né? Eu acho isso muito importante. Você não, né? A gente tem que ter essa sensibilidade, né? De ver o que o paciente ele tá procurando realmente, né? Quais as necessidades dele. Eu acho isso bem legal. Me fala assim. Ter essa percepção. Deixa eu te perguntar uma coisa assim, em termos de procura, o que você tem observado já na tua rotina?
O que o pessoal tem procurado mais? Eu percebo assim que é muita dor, mas dor relacionada ao emocional, né? Então é aquela, principalmente cervical, lombar, né? E que quando você vê tá mais relacionado realmente à parte emocional, né? Então problemas de alteração de sono, ansiedade, né? Perdas. Então, a gente vê assim, né? Na medicina chinesa, a gente acaba vendo esse indivíduo como um todo, né? Então, você vê alterações orgânicas, muitas vezes até de órgãos mesmo, que acabam afetando, né? O estado geral do indivíduo, né? E aí, o que aparece, o que aflora, às vezes, né? Aí a ponta do iceberg, eu falo, né? Assim, na verdade, ela já vai ser o aprofundamento de alguma coisa, mas é o que a pessoa percebe, né? O que está incomodando, às vezes é uma dor, mas, na verdade, o problema é completamente diferente, né? A causa dessa dor dela, né? Não é... Lógico que a gente tem que investigar. É uma má postura, foi alguma coisa que ela fez, um exercício a mais. Mas aí você acaba vendo que realmente a causa é completamente diferente daquilo que ela te traz, né? Daquela dor de cervical que ela está relatando ali, né? Gente. E aí você vai buscar, você vê que as alterações são bem diferentes, né? Porque na medicina chinesa você liga muito o órgão ao sentimento, né? Então, o fígado está ligado à raiva, né? Por exemplo, né? Sim. Então, aí, de repente, quando a gente faz muito diagnóstico pelo pulso, né? Então, se eu vejo uma alteração no pulso, que eu tenho o fígado alterado, eu vou investigar, né? Nem sempre há um problema de fígado realmente, né? Uma disfunção do órgão em si, mas sim daquilo que ele representa, né? E aí você pergunta para a pessoa, você tem passado muita raiva? Como você sabe? Ai, não sou uma bruxa. Todo mundo pensa, né? Eu acho que quando a gente trabalha com essas técnicas de avaliação, né, mais holística, isso acontece em outras áreas, né, Rodrigo? As pessoas não entendem, mas tem um processo de avaliação, né? É isso que eu queria que você falasse. Exatamente, existe uma avaliação, existe um não é? De avaliação. O que eu tenho visto muito confusão também é porque na verdade, existe uma só escola, que é a tradicional, né? Mas muitas vezes as pessoas utilizam de partes, né? Sim. Então, a apuntura com agulha, mas ele não usa esse processo todo, né? Então, se você fala, não, eu faço acupuntura, eu tenho todo esse processo, né? De avaliação do paciente, de diagnóstico. E para o diagnóstico da acupuntura, é imprescindível você fazer avaliação do pulso, da língua do paciente, né? E ter essa visão, olhar a pele, a cor, tá amarelado, tá muito branco. E a gente começa a perceber essas nuances, né? Orelha, né? Então, você faz essa avaliação como um todo. Não tem como eu falar que eu tô tratando um paciente de acupuntura se eu não fiz uma avaliação de pulso desse paciente, né? É uma regra, né? É uma regra. É um processo terapêutico. Às vezes as pessoas não entendem, né? Que tem aí esse processo. É diferente, né? Eu lembro que eu tinha um professor, né? Durante a graduação que eu fiz de acupuntura, que ele falava assim, não, aqui vocês não vão sair picadores de agulha. Né? E aí a gente vê muito picador de agulha. Eu acho que até na área de vocês também. Sim, né? sim. Eu tô com uma dor aqui. A pessoa vai lá e coloca uma agulha aqui. Isso não é acupuntura, né? E aí que é até interessante você falar, né? A gente fala muito assim, né? Vou fazer a sessão hoje, o agulhamento a seco, dry, né? A pessoa, é totalmente diferente. Só que depois que eu fui ver estudos, tem muita coisa relacionada, por exemplo, a ponto gatilho com os pontos da acupuntura. Os meridianos miofasciais, né? Tudo. Eu falei, caramba, né? Olha só. Dentro da acupuntura, você tem um local só, né? Vamos dizer assim, quando você começa a estudar, né? Esses pontos, tem uma parte que é só ponto gatilho, né? Só que a gente não trabalha só ponto gatilho. Justamente. Né? Porque a base é você trabalhar o equilíbrio energético daquela pessoa, né? Então, eu tenho uma sequência de abertura, fechamento de ponto. Então, eu abro com tal ponto, eu fecho com tal ponto. Aí eu posso usar né, pontos do meridiano que está deficiente. Aí eu posso usar pontos sintomáticos, né? E aí eu posso usar pontos gatilho. Legal. Né? Então, você faz essa associação, né? Então, eu vou ter lá uma parte que é só ponto gatilho. Mas aí, se você usa só o ponto gatilho, você não está fazendo um tratamento de equilíbrio energético, que é o que é o objetivo da acupuntura. Sabe por que eu vejo? Eu falo isso assim.
muita gente às vezes fala sobre vou tratar a dor só com agulha, mas não é acupunturista. E aí chega lá, sei lá, acha 20 pontos gatilhos, agulha esses 20 pontos gatilho e terminou a sessão. Mas igual você falou, tem todo um processo terapêutico que tem que seguir, né? Você não pode tirar a agulha de qualquer jeito também, não é isso? Não, tem uma ordem. Você tem uma ordem de colocar e uma ordem de retirar essas agulhas. Que faz parte do diagnóstico e do que você traçou para aquele reequilíbrio esse plano energético. De tratamento de equilíbrio energético do paciente, né? E aí a gente ouve histórias de paciente que relata assim, eu fiz em tal lugar, e aí a pessoa colocava e a outra tirava. Aí você pensa, será que, né, tirou na ordem correta? Como que eu coloco e você vai tirar, né? Será que você retirou na mesma ordem que eu coloquei, na ordem que foi colocada essas agulhas, né? Então aí você começa, né, ver umas coisas estranhas. E quando você fala só de ponto gatilho, eu falo assim, resultado, às vezes a pessoa vai sentir algum benefício sim, né? Porque a própria inserção da agulha, ela já provoca uma vamos dizer assim, uma reação orgânica, né? Só que é temporário. Eu costumo, assim, né? Falo que a gente não foge da nossa área original, né? Então, eu costumo relacionar muito pro paciente com, por exemplo, um anti-inflamatório. Né? Por quê? Porque você vai minimizar ali o sintoma, né? Mas você não tratou a causa. Então, quando você faz um tratamento, né, que não é esse tratamento de equilíbrio energético, você pode até melhorar temporariamente ali algum sintoma que ele esteja com uma dor local. Mas aí, a partir do momento que o fundo continua, o problema, o fundo é o mesmo, ele vai voltar ali com a mesma dor daqui 15 dias, daqui, né? Às vezes menos, né? Então, existe aquele processo de tratar o sintoma, vou chamar de sintoma, né? Que assim, você é um tratamento de emergência apaga incêndio, acalma para ver se o corpo reage, você consegue aprofundar. Então, você consegue fazer uma terapia que pode ir aprofundando o tratamento. Não só tratar aquele sintoma daquela hora. Como é que funciona? Assim? Existe um plano de tratamento dentro da acupuntura? Ou não? Ela é só um coadjuvante? A acupuntura, você não tem protocolo. Você não trabalha com protocolo. Por isso que também a gente vê assim, até livros, né? Que quem segue a linha tradicional questiona. Né? Porque tem muito livro que traz protocolo pronto. E, na verdade, não existe protocolo pronto, porque o indivíduo, ele é único. É dessa base que a gente parte, né? Que cada ser é único. Às vezes, duas pessoas elas podem relatar o mesmo sintoma, mas a causa é completamente diferente. E o tratamento vai ser... o tratamento vai ser completamente diferente. E isso que também assim, é uma coisa que me instiga muito e que me fez ficar apaixonada, assim, né? Há muito tempo pela acupuntura, né? Porque você não tem nem uma causa igual a outra, nenhum paciente, né? Todo paciente é diferente, então você sempre tem um desafio a cada paciente, né? Não é aquela regrinha, né? Tipo, não, vou aplicar um soro fisiológico com Buscopan de pirona e pronto. Isso. Né? Para todo mundo que chega reclamando daquela dor. Não é, né? Então, assim, é sempre um desafio diferente. Principalmente porque algumas causas, eu dependo do que o paciente abra para você, né? E nem sempre, logo no início, ele vai ter se sentir à vontade muitas vezes, né? Já aconteceu até, assim, né? Eu falo sempre assim, às vezes o paciente ele vem e ele te conta uma história, né? Ele sempre... Eu pergunto a queixa principal, né? E ele relata a queixa principal e aí, né? Você vai fazendo outros questionamentos dentro da anamnese e aí, às vezes, ele... Vamos dizer assim, ele vai te dando, né? Vai traçando uma figura. E quando você faz o exame do pulso, você não vê nada daquilo que ele falou. Né? Olha que e é legal, muito interessante porque quando você vê assim realmente, né, os acupunturistas tradicionais chineses, eles não conversam e é até uma característica, né, da própria oriental. Eles não é muito de ficar conversando, não é igual nós latinos assim, que né, fala, que conversa, que tem, não, eles praticamente, né, avalia palavras. E trata. Exatamente. Então assim, eles até evitam conversar muito com o paciente para não ter nenhum desvio, assim, né? Então, assim, é avaliação e tratamento, né? E aí eu tenho buscado até, assim, mudar um pouquinho. Só que a gente vê, assim, o paciente que, né, nosso, que nos busca, ele já está acostumado com essa rotina.
né? E aí, às vezes, ele também não aceita muito. Então, na primeira consulta, principalmente, aí, né, você acaba seguindo a regrinha da anamnese e tal. Mas nas outras, eu já tenho procurado fazer isso, sabe? Avaliar, faço a avaliação do pulso, a avaliação, né, geral. E aí, independente do que ele me traga, eu trato, porque a gente tem que tratar pelo que a gente faz o diagnóstico, faz a avaliação, né, do pulso, da língua, né? E às vezes acontece, né? E até te perguntar isso, assim, essa questão de você chegar a avaliar, você encontra, né, na tua anamnese, você faz os questionamentos, vem uma coisa. Aí você vai avaliar o corpo do paciente, aparece outra totalmente diferente. Como é que você consegue conduzir esse paciente para ele entender aquilo que você também encontra, até para trazer isso para a consciência dele? Porque é difícil isso. Eu sei que é desafiador para caramba. É um desafio. E aí vai de cada paciente. Então, assim, você tem que ir muito devagar para ver em que momento ele vai te dar abertura para você chegar nesse ponto. Eu tive uma paciente que ela... Assim, e é muito interessante, né? A gente vai ficando tão grato, assim, porque você começa a olhar, assim, desde a hora que o paciente entrou, né? A postura dele, desde o momento que ele entrou. E eu já fiz uma leitura desde esse momento, né? E ela me trouxe coisas diferentes. E aí, quando fiz o diagnóstico do pulso dela, eu vi que era outra coisa, né? E aí... comecei a tratar, né, e tal, e eu sempre gosto de, como eu tenho o curso de massagem, que é a massagem terapêutica da acupuntura, né, que é a massagem tuinar, ela também faz muito efeito para alguns casos, né, e aí no final eu fui fazer a massagem e ela falou assim, nossa, mas esse ponto tá muito dolorido, né, aí eu disse para ela, o que você tem, será que você teria que pôr para fora? O que tá preso aí, que, né, você tem que pôr para fora. E aí ela começou a chorar compulsivamente, né? Que interessante. Muito interessante. E aí, assim, que ela foi, né, falando. Aí ela conseguiu falar e colocar para fora, né? Porque é interessante como a gente faz uma... Isso é muito doido, né? O cérebro é uma coisa muito bela, né? A gente cria uma construção da nossa realidade para contar para o terapeuta. Exatamente. Né? Mas a construção que a gente tem, você deve ver na micro, na hora. Eu também vejo, mesmo trabalhando nessa área, você escuta algumas coisas. E essa construção, você vê que é o jeito que ele elaborou para poder lidar com a situação. Não necessariamente é a situação real. Exatamente. Né? Você não sabe onde ela está, a realidade, mas você sabe que aquilo é interessante. Conforme o paciente te fala e você avalia, você fala, não, isso aqui é como ele está lidando com isso, mas não é isso. Não é tem outra coisa ali. Está usando o problema dele, né? Sim, porque mostra diferente, né? O corpo mostra diferente. E a gente cria uma projeção da realidade. A gente faz isso todo dia para tudo na vida. Eu acho que também para os nossos sintomas de dor e outras coisas, acho que a gente acaba levando para o mesmo lado, né? Eu lembro quando eu fui fazer acupuntura. Eu fiz algumas vezes, mas eu lembro que assim, eu fazia sem dar muita bola. Fazia uma vez, dali 2 anos, fazia de novo. Não ligava muito para o tratamento. Mas eu lembro quando eu fui fazer uma vez que eu estava grávida e eu estava com muita dor. Eu tinha acabado de ter uma pneumonia. Eu não tinha tido derrame pleural, mas eu estava com muita dor. Eu tinha dor ventilatória dependente, eu não aguentava respirar mais. Eu entrei numa crise, assim, do tipo... Caramba. Sim, né? Vou morrer. É mais ou menos essa a sensação, né? E aí, porque não tinha medicação para ser dada, né? De pirona não funcionava, não melhorava a minha dor. Era uma dor que não tinha o que tratar. O médico olhou para mim e falou, calma, ainda faltam 3 semanas. E eu falei, eu não consigo respirar. Cada vez que eu respiro, dói. A única coisa que deu jeito foi o quê? A acupuntura. A Lu foi lá em casa me atender. Não, ela foi 3 dias seguidos. Se não me engano, foi 3. Não, foi um, depois pulou foi de novo. Resolveu, sumiu. Desapareceu a dor. Né? Aí depois ela me explicou algumas coisas, né? Mas foi muito interessante, porque eu estava projetando uma coisa, né? Eu pensando na respiração por um outro lado, e ela me mostrou uma outra coisa, né? Depois que melhorou a dor que ela foi me contar, né? Não, o que ela tinha avaliado. Ela me deu algumas coisas para fazer e tal. Assim, tirou a dor, ela levou a dor embora, né? Acho que ela botou na maletinha dela e levou, porque ela simplesmente sumiu e eu consegui terminar minha gestação super tranquila até. Mas eu achei que eu não ia mais dar conta. Não ia respirar mais. Não ia respirar mais, uma sensação muito ruim. E aí depois ela foi me explicar das diferenças de como a gente
sente e como o cérebro te explica o que você sente, às vezes te esconde o que é de verdade, às vezes ele deixa você saber. Né? É muito legal isso, é muito interessante. Ao longo do tempo a gente vai descobrindo, né? Esses caos. Eu adoro, eu sou super fã da acupuntura e outras terapias. Antigamente eu era cética. Eu ainda sou cética com um monte de coisas. Mas algumas coisas a gente acaba descobrindo e lendo e vendo e observando. Eu gosto muito de neurociência. E na neurociência você começa a encontrar caminhos para isso, né? Para essas... Talvez seja por aqui, talvez seja por ali, né? Eu acho interessante. Que tem muita coisa que não está descoberta ainda, né? Não. Tanto que assim, você falou da massagem, eu acho um assunto interessante, né? Quando você encontra aquele ponto mais restrito, mais tenso, tudo. E na neurociência a gente tem esses estudos falando sobre você falar de inconsciente e consciente através do toque, né? O toque suave, às vezes você uma massagem, por que uma pessoa chora? Por que às vezes a gente está aqui fazendo uma manobra, ela lembra de algo, né? A neurociência também coloca isso pra gente. Então é muito interessante como que a gente consegue, né, associar tudo isso que muitas vezes vai entender que é uma terapia alternativa. Ela mas ela tem muita coisa que já foi escrita, muita coisa que já foi estudada que tá numa bela base, numa construção, né? E é muito legal. Tem sólida também. Né? Tem acupuntura, então, nem se fala, né? E aí eu vejo muito assim, como a gente cresce, mais que demais. O paciente até, né? Por quê? Porque você começa a ficar mais sensível mesmo, né? A sua sensibilidade aumenta demais, né? E até essa sensibilidade, assim, de você sentir quem é aquele paciente que está precisando desse toque, dessa massagem, né? E aí depois você começa... Só que daí vem um outro caminho que eu acho difícil, porque daí tem aquele paciente que ele não continua vindo porque ele tem uma dor ou, né, uma queixa, assim, né? Específica, mas porque ele tem falta de ser ouvido, de ser tocado, né, de ser confortado, né? E esse paciente é difícil você conseguir fazer com que ele se desmame ali, né? Nossa, isso é outro desafio, né? Outro desafio. Porque você começa a perceber que tem um paciente que ele já não tem mais uma queixa específica, né? E aí ele quer continuar vindo, ele não fica mais sem vir, né? Então, às vezes, falta o quê? Falta uma base em casa, talvez, né? Alguém que escute ele, que dê carinho, né? Que você vê que é isso que ele vem buscar, né? Não é uma cura específica de uma patologia específica, né? Cara, e é difícil de lidar com isso aí, né? Porque a gente vê no dia a dia também essa necessidade de algumas pessoas, e é muito difícil, às vezes, você acessar a família, né? E aí você fica tentando mostrar também que isso é importante, mas depende da família também, não depende só de você. E aí a gente fica aqui no meio da confusão. No meio de caminho, É uma loucura isso aí, né? Posso mudar de assunto rapidinho? Porque eu sou curioso com essa parte. Vai. Aproveitar que a Letícia está aqui. Faça, depois eu pergunto. Quando você falou, né, a gente está falando desse assunto, só para fechar, eu percebo assim que a gente também desperta no paciente uma sensação. Sim. Né? Então, quando vem um paciente para a Ju, quando vem uma paciente para o Deller, porque a gente ouve isso na fala muitas vezes. Eu amo ir lá no Deller. Porque ele associa também, né, o momento que ele está aqui com alguma coisa boa, com prazer, né? Então, ele começa a vir talvez por isso também, por causa daquilo que ficou, que marcou, né? Aí, quando ele vem aqui, ele fica bem, ele volta bem, ele fica... Né? Ele chega em casa bem, né? Então, ele associa isso também, né? A gente também desperta uma sensação diferenciada no paciente, né? De bem-estar, vamos dizer assim, né? Um paciente que ele vem falar o nome dele, que ele deixa eu falar essa história dele. O Robson. O Robson pra falar. Daqui um dia ele vem aqui. Aí ele falou assim, ele se preparava para o Ligran. Então ele já tinha, né, problemas na coluna, tudo. Ele vinha uma semana, na semana anterior da Oligran, falou assim, vim para ficar bem, mas eu já deixei marcado pro pós-jogos. Oligran, porque eu sei que eu vou travar. Eu vou ficar todo arrebentado, então eu já vou deixar marcado. Eu falei, meu Deus do céu. Mas era a percepção que ele tinha, né? Então era muito, muito interessante isso aí. Deixa eu te perguntar, essa parte do pulso, eu sou curioso, eu já li um pouco sobre o pulso. Como é que são as sensações? Até para diferenciar elas. Do pulso avaliativo. Frequência cardíaca, né? Só para o pessoal entender. Eu acho que é o mais difícil, né? A pulsologia é a parte mais difícil,
né? Tanto é que eu tinha, né, um dos professores que falava assim, que a gente para você começar a entender de pulso, você tem que avaliar 1000 pulsos pelo menos, né? Porque você tem uma diferenciação, vamos dizer assim, entre a forma, né? Então existe na parte avaliativa, né, várias formas diferentes. Então o pulso fraco, o pulso forte, o que eles chamam de pulso em corda, né? Então tem várias, né? No sentir você sente a diferença, né? E daí o que é o mais básico é o superficial e o profundo, né? E normalmente no pulso você vai avaliar excesso ou deficiência, né? Então você tem nos locais, né, determinados referente aos órgãos e vísceras, né? E aí você vai avaliar se aquele órgão ou víscera está em excesso ou deficiência, né? E aí, a partir daí, né, você tem toda a parte clínica que você relaciona a cada órgão e a cada víscera, né? Caramba, Então, é a base, né? Se você quer tratar, você tem que fazer pulso. Legal. E não tem como não, né? Todo mundo que eu vejo que trabalha com acupuntura desenvolve essa habilidade. Eu fico no começo fascinado você acha de ver. Não vou dar conta. Não tô sentindo nada, não é assim? Exatamente, né? E aí até isso acontece. Tem paciente que você não sente, né? E isso já é uma resposta, é uma deficiência grande. Tem paciente que você não consegue sentir, né? Que não te apresenta aquela onda que você estava esperando. Você não sente, não consegue, né? Você fica ali, você fala, nossa, aí é muito deficiente. É muita deficiência. Entendi. Né? Caramba, e assim, lógico, a prática vai te aperfeiçoando nisso. Quando que você começou a falar assim, nossa, agora está começando a ficar mais aguçada a sua percepção? Porque você tem... Sim. São quantos anos de curso? Até para o pessoal entender. Então, nesses 2 anos você já está praticando. Mas assim, eu tá acho olhando. que assim, é só na prática com o paciente mesmo. Não tem... É diferente, né? Quando você está ainda em fase de estudo, por mais que você avalie, né? Então, assim, você fica... Aquela pessoa, eu falo assim, que eu era louca da orelha, né? Porque daí você fica olhando pra orelha de todo mundo, já querendo, né? Ou você vai cumprimentar a pessoa, você já pega na mão. Exatamente. Então, assim, né? Dos conhecidos, né? Eu lembro, às vezes, a Tati da enfermagem, né? Ela ia na minha sala já... Da mão aí, né? Então, assim, já conversando e vendo, né? Mas é diferente de quando você tá no consultório com o seu paciente, né? Então, assim, eu acho que... essa é toda uma postura, né? Que você se coloca em sintonia com o paciente, né? Que e legal. aí a gente tem que se cuidar também, porque você acaba se desgastando muito, né? Eu imagino que você também sinta isso. Não levar para casa, né? Para você, na verdade. Não absorver as coisas. É uma troca, na verdade, né? E é uma troca grande, né? Pesado, quando a gente vê, ainda mais que a gente encosta, né? Também você vai fazer a massagem. Como é que chama a massagem? Tuinar. Depois eu vou perguntar dela. Porque assim, o toque, né? Transmite muita coisa. Isso eu lembro nas primeiras vezes que eu estava trabalhando mais com terapia manual, nos primeiros meses, assim, tinha dia que eu chegava em casa e só queria ir pra cama e dormir. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô cansado. E às vezes não tinha sido aquela agenda tão pesada, mas o que a gente vivenciou ali também foi um pouco diferente, porque o paciente traz a sua carga, né? Traz suas emoções. Eu conheci um acupunturista que ele só trabalhava descalço. Porque ele falava que ele se sentia melhor, que ele achava que, né, vamos dizer assim, essa questão energética favorecia ele, né, ele estando descalço. Faz sentido. Todo sentido, né? Eu falei, acho que eu vou plantar uma grama embaixo da minha maca, assim. É uma boa. Descalço na grama, né? Mas faz sentido, porque tem a ver, né, com o fluxo de energia, faz parte. Assim, né? Faz parte. E essa parte da massagem, como que ela funciona? Ela é nos pontos de acupuntura. Isso que eu ia perguntar, justamente. Então, a massagem... Eu vejo assim, as pessoas elas têm aqueles preconceitos, né? Sim. Então já tipo assim, fala massagem, você faz massagem, né? E aí tem gente que vem assim, né? Você tem certeza que você quer fazer massagem? Deixa eu te explicar melhor. Deixa eu te explicar direitinho isso aqui. Né? Porque ela trabalha os pontos de acupuntura, né? E normalmente o ponto ele é dolorido, né? Aí tem gente que fica assim o tempo inteiro. Gente, eu não sabia. Se empolgou e engasgou. Deixa ele beber água.
Tá precisando do... E é bem no ponto mesmo. Caixa daí. Eu até desliguei aqui, porque tava feio. E aí, essa massagem, como ela trabalha os pontos de acupuntura, os pontos são doloridos, né? Sim. Principalmente aqueles que realmente precisam, né, ser tratados, né? E tem gente que fala assim, nossa, isso aqui nunca doeu. Onde que você achou isso? Eu não sabia isso? nem que doía isso, né? E aí, assim, e dói, então ela é dolorida. Por quê? Porque ela só vai fazer efeito se você fizer a pressão correta, né? Então, não é uma massagem relaxante, é uma massagem terapêutica, né? Então... Eu falo que deve ser aquela... Não sei, né? Vou falar eu paciente, né? Deve ser aquela mesma sensação de quando você põe aquele mini... sementinha, mini cristal na orelha. Que ela te incomoda, não, que você Meu nem Deus. encosta, você nem apertou ainda e você já tá sentindo o negócio fazer assim, ó. Né? Exatamente. Não, Nossa, é terrível aquilo lá. Tem um ou outro ponto, quando tá muito sensível, só do negócio tá ali, você fala, cara. Parece que a sua orelha tá desse tamanho. Não, você fala, mas não tá sentindo nada aí antes, né? E aí você fica com aquele negocinho, eu gosto, né? Eu vou lá, aperto um pouquinho. Eu acho que na área de vocês é a mesma coisa. Por exemplo, se você vai fazer uma liberação miofascial. Sim. Né? Ela, no momento ali, ela dói. Sim, tem que ser mas profunda, aí né? É uma dor que traz um alívio. Então é a mesma coisa, né? Então você vai trabalhar esses pontos dolorosos, no momento ali ele dói, mas depois ele vai te trazer um bem-estar, né? Então é a mesma... Vamos relacionar. É o mesmo princípio, quem já né? fez uma liberação vai saber, né? Então não é uma coisa assim para você, quem quer uma massagem relaxante, Sim, né? é igual quando pega pontos de reflexologia do pé, né? Mesma Exatamente. coisa. Tem uma curvinha ali, eu nem sabia que essa curvinha existia, né? E tá lá, você tá lá com o dedo assim, não, tá doendo. Você nem tá fazendo muita pressão. Tem paciente que é tão sensível que às vezes você não tá fazendo muita pressão, ele já tá sentindo muito, né? E aí até ele diminuir aquela sensação dolorosa, atenuar, demora um pouquinho, né? É verdade. E outra coisa que eu sempre gosto assim de colocar também é que assim não são coisas separadas, né? Então, por exemplo, quando você vê, né, a base, né, o início, como é feito na China, né, nós aqui, né, nos ocidentais, a gente costuma compartimentar muitas coisas, né? Então, a gente foi dividindo, né? Faz a acupuntura, faz aurículo, faz, né, vai segmentando as coisas. Na verdade, né, quando você fala em medicina chinesa, é algo global. Então, se eu penso assim no meu paciente como um indivíduo completo e eu quero, né, ver a deficiência dele, o que ele precisa, e eu vou tratar, né, eu não posso também compartimentar o tratamento, né? Então, eu tenho que ver qual que é a necessidade. Então, o que eu posso trazer para ele, né? Então, muitas vezes você não vai fazer só acupuntura, né? Então, às vezes você vai colocar as agulhas, depois você massageia alguns pontos, né? Que você sabe que aquilo ali, né, naquele problema talvez seja interessante você complementar com essa massagem. Você vai usar um óleo terapêutico, você vai colocar uma aurículo nele, né? Então, assim, não é uma coisa só, né? Sim. Então, você abre mão de várias coisas que você pode utilizar ali, né? Agora, a gente vê que tem paciente que ele fala, não, eu só quero fazer tal coisa. Ele acostumou tanto que ele tem medo de repente, né, experimentar outra coisa. Mas, né, é interessante, né, que gosta que você colocou um ponto que eu acho legal. Aqui, né, na verdade, assim, né, a lógica, né, ocidental do estudo da medicina ocidental, ela é compartimentalizada, né? Na verdade, ela foi compartimentalizada, né? Eu falo assim, depois né? que escreveram o plano cartesiano, nossa, né? Eu boto toda a culpa, É. eu boto a culpa no Descartes, né? Depois que ele segmentou os pedacinhos, às vezes as pessoas pararam de conseguir enxergar onde aquele pedacinho se encaixa no todo. E aí começou a dificuldade. Formação, começou também isso, você só sabe tanto daquele quadradinho que você não entende que aquilo lá está dentro de uma coisa um pouco maior. E é difícil, às vezes, olhar para essa questão mais integral, né? As pessoas têm dificuldade aqui, às vezes, até de entender o que é uma terapia complementar. Exatamente. E uma terapia no sentido holístico, né? De olhar a parte mais integral. E, na verdade, é o que a gente precisa, porque nós somos, né, muitos elementos ao mesmo tempo. Então, não dá para você picotar em pedacinhos.
Porque às vezes quando você vem com essas dores mais crônicas, eu trabalho com pacientes com falta de ar e cansaço. Então aí você tem uma outra conotação junto. Você tem mais um monte de coisa que pode estar relacionado, que não é só a força, a fraqueza, né? Tem mais coisa que você pode ir trazendo, né, o paciente. Eu acho que é isso que é interessante, né, de você conseguir trazer a acupuntura, né? A acupuntura se inseriu bem aqui no mundo ocidental, mas ainda tem essa coisa, né, de dividindo por pedacinho. Mas é a nossa mania, o nosso jeito de ser, né? De enxergar as coisas, né, de achar que é mais, né, sei lá, mais fácil talvez trabalhar assim, né? Ah, não, eu vou me especializar só, né, nesse ponto, né? Mas se você vai ver, a pessoa não precisa só daquilo, né? Então, por que eu posso lançar mão de várias terapias e vou escolher só uma, né? Para mim não faz muito sentido também, né? E é legal isso, porque assim, se você for ver, não que a gente não queira os especialistas, né? Eles são importantíssimos pra gente, mas ao mesmo tempo a gente também não pode esquecer dessa visão que a gente também tem, né? De olhar esse indivíduo como um todo. E se os especialistas, né? A gente acha que eu já discuti isso em algum momento com a Juliana. Olhassem o todo também fica muito mais completo, né? Eu acho que um exercício do especialista, vou falar como, né, quem trabalha na área de cardiopulmonar, o exercício assim, mais difícil do especialista é saber muito da sua especialidade, mas isso eu acho que todo mundo corre atrás para fazer. Claro. Mas eu acho que a partir de saber muito da sua especialidade, é dar aquele passo atrás e ir para longe. E olhar tudo aquilo que você sabe com muito detalhe, olhar de longe, olhar de cima, sabe? Para você ver aquele paciente, né, dentro de tudo aquilo que você sabe. Então, acho que o exercício do especialista, para mim, né, eu pessoal, mais desafiador é ler tudo que tem das meta-análises, as revisões sistemáticas, os artigos mais novos sobre uma técnica, um procedimento, mas enxergar aquilo de fora, olhando de longe, para ver onde esse pedacinho se encaixa naquele paciente que apareceu na minha frente. Eu acho que esse é o meu maior desafio como especialista. Eu fico olhando e tentando ir voltar para trás um pouquinho para olhar onde isso se encaixa. Porque isso é um exercício muito difícil de fazer. Porque você tem que ir voltando. Senão você vira o quê? Executador de protocolo. Isso é a crítica do executador de protocolo. O que eu acho assim, que talvez faltou nessa evolução foi você ter uma base, né? Sim. Então, todo mundo foi para a especialidade, né? Então, se você tivesse, por exemplo, aquele profissional que ele é um bom geral, né? Se a gente pensar num clínico geral, né? A gente perdeu. Sim. A gente não tem mais dos bons clínicos gerais, né? Então, igual antigamente a gente tinha. Exatamente. Então, acho que talvez, não sei se poderia dizer o erro, mas, né, o que acabou acontecendo foi você perder essa base. Porque se você tivesse uma base boa, né? Então, essa base, ele ia encaminhar, porque eu acho que sim, né? É importante ter o especialista. Claro. Mas a base ia ser esse geral que atende o paciente. Então, ele ia falando, nesse momento, você precisa daquele especialista. Mas ele está enxergando esse paciente. Acho que talvez assim, né, olhando pelo lado docente da coisa, talvez a forma como foram sendo desenvolvidos, até eu falo da minha formação também, né, de quando eu estudei e tal, os currículos e a graduação, assim, acho que no último século foi tudo organizado para ser tão segmentado que o especialista só sabe dar especialidade, né? Sabe aquela coisa? E foi se perdendo. Vou falar do médico, que é mais simples a gente lembrar. Aquele médico antigo que cuidava da família inteira, a gente tem muita dificuldade de encontrar. Por quê? Porque perdeu-se aquela formação primária, né? Aquela filosofia da medicina de entender o indivíduo e a condição do indivíduo. Acho que acabou ficando tão, né, assim, quadradinho as coisas, que se perdeu um pouco o olhar do macro. Então, isso na formação de qualquer profissional da saúde. Não era tão mais fácil, né? Porque esse médico, ele ia na casa com a maletinha dele, muitas vezes, né? E aí ele conhecia desde o avô, o bisavô, e aí ele sabia a dinâmica daquela família. Então, assim, ele tinha toda essa visão, né? E ele conseguia atender as necessidades com, vamos dizer assim, com muita resolutividade, né? E aí, quando ultrapassava a capacidade resolutiva dele, ele encaminhava para o especialista, que aí ia para procedimentos mais técnicos. Acho que a tecnologia talvez ajudou, mas fragmentou um pouco o olhar. Mas aí eu acho que o problema não está no estudo, está na forma como a gente se coloca em frente ao estudo. Acho que, né? Acho que mais para frente a gente vai começar a discutir isso. Como que a gente se coloca na frente do conhecimento, né?
Não o conhecimento por si só, mas como a gente se põe em frente dele para tomar decisão, né? Eu olho muito assim, né, dessa história da questão pós-guerra, né? Sim. Então você vê assim que depois da Segunda Guerra Mundial, com também o advento da industrialização, né? Então se voltou tudo, né? E aí o ensino para isso. Então se a gente pensar numa fábrica, eu sempre gostava de falar isso para os alunos, né? Você tem o processo ali, coloca só o parafuso, o outro coloca o outro parafuso, né? Cada um fazendo uma etapa para chegar lá no final e ter o produto acabado. Então, a formação era essa também, né? Eu preciso de determinadas funções específicas para o mundo voltar a funcionar, né? E aí toda a formação foi tecnicista, assim, né? E isso entrou na saúde. Sim. Né? Então essa formação, acho que essa visão, ela foi incorporada na saúde também, né? Então cada um vê, um é só a mão, o outro é o cotovelo, o outro é o ombro, né? Então se você pensar numa fábrica, é a mesma coisa. É a mesma história, né? Tem os pontos positivos, tem, obviamente, lógico, mas lógico assim, é aquela história, né? A gente talvez precise a partir de agora, começar a pensar também no todo. Porque o paciente, quando vem, por exemplo, para o seu atendimento, que é uma área complementar, se você não olhar ele como um todo, e a ciência da acupuntura é nessa linha, você não consegue tratar, né? Eu acho que é isso que é a grande dificuldade das pessoas às vezes entenderem. É a mesma coisa, vai na micro. Se você não olhar como um todo, não faz o tratamento. Então, existem ainda áreas que brigam contra essa compartimentalização excessiva, né? E aí é a questão mesmo da gente se colocando, né, como profissional. É tenso. Vou até puxar um ponto, assim, que a Letícia levantou ali, que eu acho que é importante hoje. O médico geral, né? O clínico geral, ele ia lá na casa, conhecia muitas vezes a família, né? E a gente fala tanto de conhecer a história do paciente e muitas vezes fala, mas para que eu tenho que saber como que isso foi lá atrás, na minha infância, ou como é que isso foi com meus pais ou com meus avós? Gente, você carrega o DNA deles também na sua história, né? Então tem toda essa construção que faz parte, acredito que na acupuntura, né? Assim como a gente... vai estudando aqui, e a gente começa a ver que tem todo um processo de compreensão desse indivíduo, não só a partir dele, né, mas de todo o ambiente que ele se insere. Então, acho que isso é um ponto que a gente precisa retomar e falar mais, porque, pelo menos para mim, é super importante. Eu acredito que para você também tem essa carga, né, de importância. Eu acho interessante, assim, porque se você vai vendo em várias formas, né, diferentes, assim, né, de tratamento, que eles falam da mesma coisa de formas diferentes, né? Então, essa questão da energia ancestral que é falada na acupuntura, né? Que a gente traz isso, né? Então, no momento da concepção, para a acupuntura, a gente recebe, né, tanto do pai quanto da mãe, essa energia ancestral que vem carregada de tudo isso, né? Então, a partir daí que forma esse novo ser e que, né, você tem essa energia que veio do seu pai e da sua mãe, que é a sua energia vital, né? Então, você traz isso, né? Você traz toda essa carga, né, em cima. E isso influencia demais, né, na vida de cada um, né? Eu gosto de um exemplo, assim, que pra mim faz sempre sentido, eu sempre falo dele, que é da tartaruguinha, né? A tartaruga vai lá na ilha que ela nasceu, bota seus ovinhos e some. Fica lá os ovinhos, tal, beleza. Nasce um monte de tartaruguinhas. Some pro mar. E aí? Quem falou pra tartaruga que o caminho é o mar? Ninguém falou pra ela, tem que ir. E depois ela volta. Entendeu? E ainda volta depois, né? Então, assim, essa questão biológica que a gente fala para os bichinhos, né? Parece que ficou uma lacuna para o ser humano, que a gente não tem isso também, né? Tô aqui colocando mais dúvida do que resposta, mas eu vejo assim, entendeu? Que é a mesma coisa que fala, né, que a religião traz, né? Claro. Aquilo de você não compreender o que você não enxerga. Justamente. Né? Então, a gente olha aqui, você vê, né, a massa, o corpo, né? Cortou, palpável, você né? costura, você sutura, você engessa. Então, para nós é muito mais fácil aquilo que você consegue palpar, né? Quando você fala, né,
eu tenho sangue correndo na veia. Se eu corto, eu vou ver o sangue aqui, né? Sim. E aí, quando você fala que se tem um corpo energético, é muito difícil das pessoas acham que é uma coisa, né? Eles desviam pro lado do esotérico, não é isso. Exatamente, né? Então, assim, aquilo que a pessoa não enxerga é difícil dela compreender, né? Dela aceitar. Então, quando você começa a falar que, não, você tem sim um corpo energético, você tem caminhos de energia no seu corpo, né? Então, aí o que eu às vezes falo assim, olha, às vezes você não vai pegar no carro ali daquele, né, aquele choquinho, né? Então, por quê? Porque você tem energia no seu corpo, né? Se você passa, às vezes, o pente no cabelo e o cabelo fica assim, né? Energia, né? Então não é são nada formas absurdo. E formas de energia. Nós estamos falando só disso. Né? É um formato, é um formato. Não, as pessoas às vezes transportam isso para um imaginário que não é do que a gente está falando, né? Você leva para um imaginário fora do conceito energético em si, né? Não, entendi. Física, né? Ainda é física, né? E ainda estamos na física quântica, é uma coisa louca. Não, Quanto mais eu leio, pior fica. Né? De vez em quando eu quero ler uns negócios, eu já paro na metade. Falo, não, eu preciso de mais um tempo para começar. É muito louco aquilo. Mas, ao mesmo tempo, é uma tentativa, uma teoria de explicação de alguns fenômenos. A gente não vai conseguir explicar todos, né? Que a gente tem mania de querer saber tudo. E tudo que a gente sabe é o que a gente vê. Então, se a gente está vendo, é válido. Se não está vendo, não vale. Exatamente. Então, é um medo de entender. Quando você falou da energia ancestral, do pai, da mãe, né? Faz parte do processo. Todo animal tem isso. Todo então a gente tem. tem também. A gente, né, como ser humano, a gente ainda tem uma coisa que é melhor que isso, né? Que é a capacidade de poder analisar e questionar. E às vezes mudar, ou no sentido de reescrever, ou melhorar, né? O animalzinho não. Se aquela ilha é ruim, ele vai voltar para aquela ilha. Não, ainda tem uma A gente não, a gente ainda pode reelaborar. Exato. Né? É o mais belo de tudo. O legal, assim, por exemplo, se a tartaruga não acha o mar, faz o quê? Ela vai morrer. A gente, pelo menos, a gente consegue... A gente vai encontrando o caminho. Isso é legal. Né? Nós temos mas é porque nós temos uma consciência diferente, né? Nós ganhamos uma consciência diferente, né? Então, a gente não é igual. Não dá para comparar, né? Igualzinho. Mas é o belo da coisa. Letícia, como é que você sai da farmácia? Farmácia clínica. Clínica, não. Que clássica, vamos colocar assim, e de repente você se vê na acupuntura. Como é que foi essa transição? Na minha atuação agora, como farmacêutica acupunturista, eu vejo muita vantagem em ser farmacêutica, né? Por quê? Porque a gente tem toda essa base da fitoterapia, né? Da aromoterapia. Então, dentro da formação de farmácia, né? Então, a gente já estuda muito isso, as plantas medicinais, né? Então, para mim, é uma coisa muito fácil, muito tranquila, né? Quando eu penso em mim como farmacêutica acupunturista, trabalhando dessa forma que é que eu vejo, fazer o atendimento ao paciente, né? Esse atendimento que é o que me satisfaz, esse contato, né? Com o paciente e trabalhar as terapias, né? Que já estão aí. Que vem aí já da minha própria formação mesmo, né? Aplicar. Acho que só, para mim, é a forma de aplicação. Legal. Né? Eu acho que são formas diferentes de aplicação, vamos dizer do assim. Conhecimento para o paciente, exatamente. Né? Isso é legal. E sai daquela visão de que o farmacêutico só trabalha atrás de balcão, exatamente. E aí eu coloco assim, né? É super importante, eu acho que vocês também fazem esse levantamento, né? O que o senhor já faz de uso de medicamento? Sim. Né? Então, para mim também é muito mais fácil eu identificar alguma coisa que às vezes ele relata que pode ser um efeito colateral de um medicamento, de uma né? interação, de uma interação medicamentosa. Então, assim, né? Eu gosto muito de aferir a pressão dos meus pacientes, né? Então, assim, eu me realizo das duas formas. Eu consigo trabalhar, né? Não é porque eu estou fazendo acupuntura que eu não vou aferir a pressão do meu paciente. Sim. Né? Que eu não vou perguntar se ele, né, tá fazendo os exames dele de rotina, pedir para ele me trazer os resultados, né? Então... E agora vamos falar da história, que a gente está vindo da história do fim para o começo, né? A gente inverteu tudo. A gente veio vindo. Você está atualmente como farmacêutico acupunturista, você já trabalhou em laboratório de controle de qualidade, você já trabalhou no balcão, onde mais você já trabalhou? Esse foi a menor parte. Como farmacêutico. Esse foi bem o começo mesmo, né? Na drogaria, farmácia de manipulação, laboratório de controle de qualidade. Depois fui para o hospital, que foi onde eu fiquei mais tempo. Farmácia hospitalar. Farmácia hospitalar, que é uma área que eu tenho especialização também, farmácia hospitalar. E a docência, né? Então...
Já trabalhei também em distribuidora de medicamento. Tá vendo? Eu não sabia disso também. Ela conhece o processo todo. Verdade. Você já experimentou, como você falou, você já experimentou os ambientes, né? Ambientes eu acho que é tão importante falar isso, porque, por exemplo, né, vamos cutucar a Letícia. Lá vai. Né? Assim, você se formou onde? Na UFMS. E quando você se formou? Tem que falar? É mais ou menos assim. 1900. E uns dias atrás, coloca assim. 1992. Então, você tem uma experiência muito grande na área. Você não se furtou a fazer esses experimentos de atendimento. Porque às vezes uma pessoa fala, mas a farmácia faz o quê? Não faz nem ideia. Acha que o farmacêutico é o que carimba o papel em algum lugar. Não é nada disso, mas as pessoas às vezes têm uma visão muito fechada, né? Então, você falando que você já experimentou e foi desenhando a sua postura profissional ao longo do tempo. Acho que a gente está num momento, talvez, assim, né, do mundo, onde a gente consegue construir a carreira e ir mudando ela muito mais fácil do que antigamente. Que a pessoa começava fazendo um serviço e se aposentava no mesmo, né, serviço. Hoje em dia, não. As pessoas conseguem ir modulando e moldando e construindo a carreira e achando aquilo onde ela se vê fazendo o seu melhor. Não sei se você... formou em 92, está colocando aqui. Como é que você sente esse trajeto? Assim, eu vejo assim, que o importante é você saber, né, assim, ter descoberto o que você quer, né, o que você gosta. Então, a partir do momento que você... eu escolhi essa profissão. Não que você não possa mudar completamente de profissão. Sim, também. Né, mas você escolheu a profissão, né, que, né, realmente tem essa firmeza, que é aquilo que você quer, e aí dentro disso, aí você pode, que nem, né, igual a gente estava falando aqui, você pode transitar dentro de várias áreas, né? E não quer dizer que porque você transitou por mais de uma área, fala assim, nossa, mas você fez especialização em farmácia hospitalar, trabalhou tantos anos em hospital, e agora você saiu e foi para uma outra área completamente diferente. Então, as pessoas, elas veem como uma cisão, né? E não é, né? Mas você fez doutorado, né? Você fez mestrado. E aí, eles enxergam como se... aquela visão compartimentada, quadradinha, né? Eu já vejo assim, você constrói, você vai colocando os tijolinhos. Então, tipo assim, você não descarta aquilo que você viveu ou aquilo que você aprendeu, né? Então, tudo que você foi acumulando ali, ele te deu uma ferramenta, né? E aí cabe a você saber aproveitar bem essa ferramenta, né? Então, aquela experiência que eu tive no balcão da drogaria é uma vamos dizer assim, é uma escola, né? Por quê? Porque você aprende a atender o público, você aprende a atender vários tipos de pessoas diferentes, né? Cada um chega ali com uma demanda, né? A pessoa vem e xinga, né? Porque ela tá trazendo alguma coisa, né? E aí você vai... É uma escola. Sim. O atendimento no balcão, né? Claro. Depois o hospital já é outra vivência. Por quê? Porque o seu público ali, né? O seu paciente, o seu, vamos dizer assim, quando a gente fala de cliente, né? O meu cliente direto, ele vai ser quem? O enfermeiro, o médico. Então, é um cliente diferenciado, é um cliente que ele demanda um conhecimento diferenciado de você, né? É um cliente que tem as suas particularidades também para você atender, para você aprender como é que você conversa com o médico, como é que você conversa com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, né? Quando você trabalha na gestão também, né? Então, muita coisa da parte administrativa, né? Você vai acumulando, vai enchendo as suas gavetinhas, né? Isso. E aí, quando você vai para a docência, é outro mundo, né? Então, a questão de não só acumular conhecimento, mas de conseguir transmitir o conhecimento. Porque às vezes a gente acumula e não consegue transmitir, não sabe, não tem essa habilidade de transmitir, né? Então, eu falo assim que você não precisa jogar fora, você vai acumulando. Então, hoje, eu sou tudo que eu fui acumulando, né? E aí, cabe a mim pegar o que eu posso, de tudo isso que eu trouxe de bagagem, né? Usar no que eu estou fazendo hoje, né? Então, não quer dizer que eu descartei. Nossa, eu descartei meu doutorado, descartei, né? Não, né? As experiências que eu tive, boas e ruins, elas vão me servir, né? Quer dizer, se eu hoje atendo meu paciente como eu atendo, é porque eu tive toda essa bagagem, né? E aí com certeza, um colega que formou talvez comigo,
né, que teve a mesma formação que eu tive e que nunca tinha tido nenhum contato profissional ou que nunca tinha tido contato com o paciente, ele vai ter outra história para construir aí, né? É aí que tá, é a questão da história, né? A sua história, não é? Então, você vai entregar para o seu paciente o melhor da sua história, né? Eu acho que é isso que faz parte da individualidade do atendimento, que a gente vive falando sobre isso, né? É a mesma coisa. E eu queria te perguntar uma outra coisa, assim, você, olha só que coisa, né? A Letícia, ela fez tudo isso, mas ela começou se apresentando que ela é mãe de 2 meninos, né? Hoje são homens adultos, mas 2 meninos, né? Eu ainda chamo eles de bebês, eles não gostam, mas eu chamo eles de bebês. O meu de 7, eu falo, ele olha, mãe, já faz assim pra mim, né? Eu falei, gente, quando tiver 15 vai falar o quê, né? Imagina quando tiver 26. Então, é uma coisa, eu tô só esperando. Mas é engraçado. Como é que foi para você, né, assim, essa relação família e trabalho? Como é que você levou isso? Olha, sendo assim, mais sincero, mulher, né, carrega o quê? Culpa. Vamos dar mão aqui. Vamos ver, né? Vamos dar mão, né? Culpa. Né? Não tem jeito, a gente se culpa, né? Então, eu aprendi assim, que a gente nunca vai ser 100% no trabalho, nem 100% em casa. Então, eu nunca vou conseguir ser a mãe 100%, nem, né, o 100% profissional. Não tem jeito. Né? A gente tem que se conformar que a gente não vai ser. Né? Primeira coisa, né? Eu gosto de falar assim, a gente dá o 100% que a gente pode. Exatamente, eu ia dizer isso, né? Eu procuro sempre dar o meu melhor, mas nem sempre o meu melhor vai ser a sua expectativa ou o 100%, né? Isso mesmo. Mas eu falo assim, não foi fácil, porque eu casei nova, né? E, comecei minha vida profissional e tive meu primeiro filho com 1 ano, né, de vida profissional, vamos dizer assim. Então, tudo isso foi com eles, as especializações que eu fiz, o mestrado, o doutorado, né? Então, assim, quantas vezes você tá ali estudando, tem um pequenininho ali, né? Aí pede pro pai, daí ele vai lá, ele quer ficar com o pai e volta, né? É isso mesmo. E aí, quando você viaja, né? Teve algumas que eu fiz fora, então, uma vez eu lembro que eu tive que ficar 45 dias em Brasília, né? E aí, meu filho nunca, eu acho que ele nem lembra, mas aí, pra me judiar, ele cobra, né? Que na formatura do pré dele eu não estava, né? Então, assim, eu acho que são escolhas, né? Então, tem momentos que a gente faz escolhas, né? E com os filhos também. Então, né, eu falo assim, se você tivesse que voltar, eu não sei se eu abriria mão, né? Porque eu falo assim, tem o trenzinho que ele vai passando, né? Sim. Então, assim, passou, se você não subiu, às vezes ele não vai passar de novo. Justamente. Não passa o mesmo trem, né? Então, assim, talvez naquele momento, se eu não tivesse aberto mão de algumas coisas para poder evoluir, vamos dizer assim, para poder, né, profissionalmente tá fazendo essas escolhas, a minha história não teria sido a mesma, né? Sim. Então, eu falo assim, não me arrependo, né? Talvez, se eu tivesse que voltar, eu faria da mesma forma. Mas a gente sempre traz culpa. É muito engraçado, né? Porque quando a gente pergunta para quem tem, né? Você falando, eu fico lembrando, né? A mesma coisa, né? História mesmo. Mas é interessante que, eu falo, existe uma beleza, né? Eu falo, Deus fez uma beleza na vida do ser humano. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu acho que essa é uma beleza. Pode ser até uma angústia para alguns, mas eu tento levar como uma dádiva. Porque se a gente soubesse tudo que ia acontecer, talvez a gente ficasse tão ansioso não sair de casa para nada. Né? É a misericórdia mesmo. Né? Eu falo que isso é uma beleza, porque faz a gente ser desafiado, né, todos os dias, e a tomar decisões e a lidar com elas. Eu acho isso tão bonito. Porque a gente sofre, a gente sente culpa que não foi na formatura do pré, ou que não estava na apresentação, ou que não levou no primeiro teatro, né? Enfim. Que a gente não foi em tal lugar, que a gente não fez aquele doce, que a gente não, né? Que a gente comprou uma marmita e não fez o almoço, aquelas coisas, né, básicas assim da rodízio da vida. Mas é bom porque a gente vai mostrando que é possível a gente ir, né, construindo a história de cada um, né? Eu acho que isso é a beleza do ser humano também, não é só... E aí, assim, eu vejo que a gente ouve também muita coisa, né? Tipo assim, eu ouvi muito, assim, tipo, não, essas mães que trabalham fora, os filhos vão ficar tudo desviado. Não tem, assim, umas coisas que a gente escuta, assim, né?
Mas, assim, não funciona dessa forma. Não funciona. Que não é por aí. Eu acho que a qualidade é melhor que a quantidade. Sempre pensei nisso também, né? E o exemplo. Né? Eu acho que mais do que você ficar ensinando e falando, né? É o exemplo dele ver o valor que você dá para o trabalho, o valor que você dá para a sua carreira, o valor que você dá para o estudo, né? E aí eu acho que isso também ajuda na formação, né? De um filho, por exemplo, né? Então, acho que... A gente é farmacêutica e mãe, né? Como você começou falando que você era mãe dos meninos, a gente tem que lembrar dessa parte. Porque ela é importante, porque você foi junto com eles, e eles vão junto com você, e também por eles você está aqui hoje, né? Com certeza. Né? Conseguiu te trazer até aqui. Com certeza. Isso com todas essas falhas e essas culpas, né? Agora, pergunta. Qual parte? Pergunta. Do leite condensado com... Os caras já mudam totalmente. Não, pergunta assim, já que a gente tá falando do momento mãe, pergunta pra ela das receitas mágicas que ela tem. Porque a Letícia tem... Não é só os olhinhos essenciais lá na acupuntura, não. Ela tem umas outras receitas. Tem um momento trazer gordice, assim, né? Não, nunca privei meus filhos da gordura. Eu acho que aí vem tá vendo como a culpa, né? Tudo tá interligado. Eu falo isso, não adianta falar assim, você não quebra a sequência, né? A gente faz o quê? Você quer compensar, né? O ser humano é assim, a gente não é? Porque daí se você tem culpa, você acha que você tem que compensar de alguma forma, né? E no momento você não enxerga, depois você enxerga isso, né? Mas aí você quer compensar como, né? A mamãe vai fazer, né? Só que aí a mamãe não tem tempo para fazer aquele... Hoje a mamãe faz, mas nem sempre teve tempo de fazer aquele, né? Aquela mega torta, produção, né? Bonita. Não, aí a mamãe fazia o quê, né? A mamãe trouxe, assim, né? Como que eu posso dizer? As angústias não, mas resgatou da infância, assim, sabe? O leite condensado com a farinha láctea foi uma invenção minha mesmo, né? E aí autoral, eles me zoam. Autoral. Os filhos, eles... ó, minha mãe, ó. Ixi, a mãe tá ansiosa lá. Tá comendo com farinha láctea, né? Mas a farinha láctea começou assim, vou contar a história da farinha láctea. Conta, por favor. Eu sempre fui a neta gordinha, né? E a minha avó, né? Só tinha eu de neta, os outros netos, homens, né? E os meus netos, meus primos, filhos da minha tia, eles eram aqueles franzininhos, assim, sabe? Né? Moleque magrelo. Né? E aí a minha avó era aquelas assim, né? Coitadinho do fulano, né? E tal, não. Tem que dar uma farinha láctea, né? Então minha avó, ela tinha lá o pote de farinha láctea, né? Que é o reforço. O reforço pros fraquinhos. E eu nunca comia farinha láctea. A farinha láctea era caro, né, gente? Ainda é caro, Com certeza. E aí a gordinha nunca comia farinha láctea. Eu fiz um trauma da minha infância, entendeu? Que a avó só dava farinha láctea os magrelos, raquítico, entendeu? Né? E aí a minha mãe, ela também sempre foi muito assim, né? Tipo, regulava, né? Graças a Deus, que imagina se ela não regulasse o que seria de mim, né? Hoje até agradeço, né? Mas, imagina, eu nunca tive essa oportunidade na infância de comer farinha láctea, porque a minha estrutura não permitia, né? E aí, depois de adulta, né? A gente vai fazer o quê? Quando você se manda, né? Eu vou realizar meus desejos, né? Meus filhos também nunca foram fraquinhos, né? Também nunca tive essa coisa de falar assim, agora pra eles vou comprar, né? Porque eles também não tinham essa necessidade, né? Então é só no momento gordice mesmo, que é o doce mais fácil você misturar leite condensado com farinha láctea. Nossa, esse negócio fica bom. Não, é que assim, o meu com farinha láctea é outra coisa, eu coloco açúcar e leite. Você tá de brincadeira. Você nunca viu com farinha láctea. É igual Nescau com açúcar. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui hoje e vão comprar. Lá em casa tem farinha láctea, mas não tem o leite condensado. Lá em casa tem os dois, hein? Tem que fazer. Vou experimentar. Vocês experimentam. Você vai gostar, é mais gostoso que com açúcar. Não, é coisa de criança também. A Dani tira sarro até hoje, porque quando compra lá em casa, eu falo assim, pra Lia, eu falo, também, né? Também mas eu te entendo, porque assim, quando comprava farinha láctea, era um evento. Você imagina, né? Nossa, o meu é farinha láctea com leite gelado. A minha avó, ela só faltava ter uma chave nesse armário, entendeu? Trancava. Só que hoje a gente era, eu falo muito assim, engraçado. Nossa infância, a gente era mais educado, assim, não educados, mas assim, a gente obedecia. A gente não ia lá mexer no armário da avó, não. Não precisava ter chave, né? Porque você sabia que você não podia mexer. A avó falava, não mexe, você não ia lá, não. Mas ficou, né?
Os gordinhos. Mas é tão bom, né? Não, essa é uma culpa boa, né? Por que não? Não, e não é toda hora, né? Não é uma coisa que você faz. Não. Né? Deus meu. Imagina, não. Né? É só uma vez por ano um negócio desse. Também não tanto. Também precisa ser uma vez por ano, né? Você fazer um pouquinho mais. Uma vez por mês. Uma vez por semana. Olha, a minha farinha láctea tinha muito tempo. Muito tempo. Que a gente não deixa eu falar outra curiosidade. Conta. Aproveitar. Falando da farinha láctea, que me veio na memória agora. Tá vendo a farinha eu sou farmacêutica, mas eu sou farmacêutica bioquímica de alimentos. Fala mais. Isso eu não sabia. Lá, então, eu sou multi, gente. Desculpa. Né? Porque, assim, a princípio, né, meu pai é agrônomo também, né? Meu marido é agrônomo, meu filho. E eu, no início, eu queria fazer agronomia. E aí, naquela época, meu pai falou assim, fez um pouco a minha cabeça, assim, né? Muito difícil agronomia para mulher, não, campo de trabalho, de atuação, aquela conversa toda, né? E eu era 16 anos, não sabia nem o que eu queria, né? E aí ele foi, assim, me ajudando, né, e tal. Eu acho que você ia se dar bem na farmácia, não sei o quê. E aí eu comecei, né, interessar e tal, né? Deu tudo certo, graças a Deus. Mas sempre tive muito essa coisa presente, né? Do alimento, né? Pela formação do meu pai e tudo mais, né? Morei muito tempo em fazenda, então eu sempre gostei realmente muito da terra. Até hoje, assim, né? Eu adoro fuçar e plantar, né? E aí, na faculdade, na época, né, quando a formação que eu fiz, você optava, né, no último ano por análises clínicas ou alimentos ou a parte de indústria de medicamentos. Hoje mudou, né? Não é mais assim a formação. E aí, em Campo Grande, na UFMS, a gente tinha a opção de alimentos ou análises clínicas. E eu nunca gostei de análises clínicas, né? Então, nos primeiros anos assim, da faculdade, eu já vi que não era aquilo, não era pra mim, né? E aí tinha a opção de alimentos, eu falei, olha, né? Vamos lá, né? E fiz alimentos. E aí, no final, a gente tinha que fazer um estágio, né? O estágio era o aluno que tinha que buscar e cada um tinha que correr atrás, né? E aí eu consegui... fiz uma entrevista no Instituto de Tecnologia de Alimentos de Campinas, o ITAL, né, que é referência assim, no Brasil, e fui para lá fazer o estágio na área de alimentos, na área de leite e derivados, eu fiz, né? E aí, por que eu tô lembrando disso? Porque lá foi o local onde eles desenvolveram a farinha láctea. Entendi. Olha, ó, tá a vendo? embalagem Tetra Pak foi desenvolvida lá no laboratório que eu fiz também. E aí a gente passava, né? Porque lá é assim, um campus enorme do instituto, né? E aí tem os locais, né? Aqui a área de carnes, leite, né? E tinha o lugar da farinha láctea, que eles faziam os testes lá, né? Nossa, daí você passava, era aquele cheiro da farinha láctea. tomava conta da sua alma, né? Aí a gente mal. falava, quando tiver degustação, vocês convidam, né? A gente pra ir. Né? E por isso que eu lembrei da farinha láctea. Tinha degustação? Tinha, eles faziam testes, né, assim, sensoriais, né, dos produtos. Lá no Itaú, eles fazem muito, assim, parceria com as empresas, né, com as indústrias. Para testar produto. Para poder testar produto, para desenvolver produto novo, né? Então... Olha só, é uma área interessante. Interessante. E aí eu entrei nessa de leite e derivados na época, né? A minha orientadora lá era uma agrônoma, porque eu falava, meu Deus, chego lá, quem que era orientadora? Uma agrônoma. E ela trabalhava com plasmídio de bactéria láctea, né? Para desenvolver bactérias fermentadoras melhores, né? Para iogurte, para essas coisas. Essa fase durou quanto tempo? Não durou muito, porque casei e vim para Dourados, e Dourados não tinha indústria de alimento na época, né? Entendi. Então você acabou não trabalhando com isso. Né? E não consegui, né, na época. E aí, quando começaram a vir as indústrias de alimentos, eu já estava no hospital, apaixonada, né? E aí não voltei mais para a área de alimentos, né? Mas eu falo assim, aí todo mundo fala, nossa, mas você não sei. Eu falei, não, porque... dei aula, quando eu entrei na Unigran, né, para dar aula, a disciplina era de tecnologia de alimentos na nutrição, porque não tinha ainda curso de farmácia, né? Então eu comecei, né, foi o contato que eu tive, assim, né?
Mas eu falo assim que quando aí você junta tudo, né? Porque, por exemplo, hoje, né, se eu vou orientar um paciente, eu tenho mais facilidade também para fazer uma orientação nutricional. Lógico que a gente não entra na área do nutricionista, mas a gente pode fazer orientações gerais, né? E aí você também tem mais facilidade, né? Porque você tem a base da parte alimentar também, né? Intoxicação alimentar, de tudo, né? Sim. Gente, que legal. Eu nem imaginava essa parte. Não. Juro que eu não lembrava que o farmacêutico também podia ser na parte de alimentos. Agora que você falou, que eu lembrei por exemplo, lá na Unigran tinha algumas áreas de bromato, algumas áreas assim, daí tinha você, tinha a Márcia, que eram farmacêuticas, né? Que davam essa área. Agora que tá me veio à mente essa informação. Né? E aí, a farinha láctea, né? Mais uma vez presente. Tudo de bom. Depois eu ainda fui para uma indústria de alimentos também. Na parte de embutidos. Olha só. Controle de qualidade de embutidos. Para conhecer, né? Como é que foi essa fase lá também? Porque você ficou quanto tempo? Como é que era o trabalho? O que você fazia lá? Era a parte de controle de qualidade de embutidos, né? Era uma indústria eles tinham tanto a parte do abate, era da Swift, acho que não tem mais a empresa hoje. E aí tinha o abate e a parte de como chama? Desenvolvimento desses produtos embutidos, né? E também eles exportavam cortes de carne e os produtos prontos, né? Então, eles faziam aquela salsichinha enlatada, sabe? Carnes também, assim, enlatadas, né? Então, assim, a gente acompanhava, assim, a parte de... Porque como você trabalhava com controle de qualidade, então, por exemplo, na mesa do abate ali, onde eles cortavam as carnes, né? Então, você fazia suave de bancada antes do início do trabalho, para ver contaminação. Aí tinha a parte toda do congelamento, né? Então, onde congelava as carnes, que você também tinha que fazer todo o controle para ver se não tinha contaminação. Produto acabado, também controle de qualidade de produto acabado, fisicoquímica, microbiológica. Caramba. E também a parte também do desenvolvimento, né, de produtos. Aí também tinha a parte de degustação. Fiquei muito tempo sem comer nada dessas coisas. Nem senti o cheiro. Porque fica muito tempo ali, né? Muito tempo, é um cheiro forte. Me fala assim, pensando hoje nos desafios todos, né? Porque tem metade disso eu não sabia. Qual foi o maior desafio que você teve profissionalmente hoje? Desafio? Ai. Pergunta difícil. Sabe que o maior desafio para mim mesmo foi o primeiro dia que eu entrei na sala de aula? Olha aí, ó. Eu acho que foi, assim. O que te impactou lá? Eu acho que... Não sei. Não, é que a sala de aula é diferente mesmo. Porque era muito diferente do que eu estava acostumada, assim, né? Eu acho que, assim, o primeiro dia, lógico, né? Primeiro dia de trabalho na drogaria, quando eu fui trabalhar ali, né? Porque daí você acha que você não sabe nada, você não lembra nenhum nome, nem da dipirona, né? Então, aquele branco, assim, né? Mas, mesmo assim... você tem estratégias, assim, né? Que é você, né? Ali e tal. Agora, na sala de aula, é muito diferente, né? Porque é você, a turma, e você fica exposto, né? Eu acho que essa que é a diferença, né? A gente fica muito exposto ali, né? E aí, você sentir que constantemente está sendo testado, né? Que o aluno te testa, né? Então, assim, eu acho que aquele frio na barriga daquele primeiro dia de aula... Te marcou. Me marcou. Gente, não, e assim, todo mundo aqui, eu saí esse ano, mas todos entramos na sala de aula pela primeira vez, né, para dar aula. Sim, eu acho assim, toda muito turma nova justamente. Né, aquela sensação assim, diferente. De novo, né? Só que vai mudando. Eu acho assim que é muito diferente daquele primeiro dia, né? Você ainda tem, eu acho que o legal é você ainda ter essa sensação, aquele friozinho na barriga. É igual, acho que o artista que fala quando ele entra no palco. Toda vez tem a mesma coisa, né? Então toda turma nova, você fica naquela expectativa. O que eles vão te devolver, né? Exato. Como será que eles vão ser? Como que vai ser a nossa relação, né? Será que vai rolar uma empatia, né? Tem essa coisa, né?
Mas o primeiro é diferente. Não, é verdade. Isso medo de travar ali, não sei. Tipo, será que eu vou conseguir falar o que eu planejei? Será que o que eu planejei é o que eles precisam ouvir? Tempo, né? Que a gente ainda não tem aquele Você começa a dar aula com um monte de cis na cabeça e aqueles cis ficam rodando assim, ó. Meio pânico geral. Assim. E aí você não sabe se fala, será que vai dar o tempo, né? Não vai acabar antes? E aí você não tem aquele jogo de cintura para se acabar antes do que você vai fazer, exato. Né? Exato. E ainda era no tempo da transparência, né? Eu tenho ainda umas guardadas lá em casa, assim, só de memória, também. eu tenho as coloridas. Mas no começo nem era colorida, eu tenho as branco e pretas. As branco e pretas eu dei fim, eu guardei só as coloridas. Eu tive aula ainda com transparência. Foi bem na transição da transparência pro data show. Eu devo ter dado aula de transparência para você, então. Provavelmente. Será? Provavelmente. Não, acho que não. Ali tava... 2007? 2007. Transparência. Tá vendo? Transparência. 2009. Eu peguei bem a transição. Eu evoluí em 2009. E foi engraçado, porque assim, quando começou a entrar os data shows, não era na instituição toda, né? Então era uma dificuldade para ter. Era uma briga. E aí, quando tinha, era uma festa, porque a gente, como aluno, né? Falando como aluno, nossa, hoje vai ter umas imagens, vai ter um negócio diferente. E realmente era muito bom. E assim, a primeira apresentação que eu tive, eu ainda fiz em disquete. Não era nem pendrive. Depois que descobri o pendrive, nossa, ó, tem um negócio aqui que é melhor que pendrive e CD. Tudo disquete, meu mestrado. Tudo de... então... Então, assim, até pra gente falar, né, desses avanços tecnológicos ao longo da profissão, né? Vamos falar de profissão porque também. muita coisa foi evoluindo, né? Em termos de equipamento. Ô, Nélia, o que você acha hoje, assim, que empolgaria os alunos? Você falou do data show. O que você acha que empolga? Que iria empolgar? Eu vou te falar um negócio. Vou contar uma história, então, antes. Tá. Chegaram uma vez, alguns anos atrás, falaram assim, olha, as nossas aulas tinham que ser parecidas com o story do fulano. Eu falei, o story do fulano é muito bonito mesmo, tem umas imagens, assim, e ele coloca, às vezes, alguns ângulos e coloca algumas coisas. Eu falei, não, é legal mesmo, mas é uma imagem só. Aí eu falei assim, olha, eu juro pra você que se você me falar quais são os 3 primeiros stories, eu mudo minha aula de hoje pra amanhã. Ela falou, tá. Eu falei, qual foi o primeiro? A pessoa, não lembro. E o segundo? Não lembro. Eu falei, só tem mais uma chance. Eu vou jogar todas nelas. Se você me falar qual que é o terceiro, eu juro que eu mudo. Eu falei, professor, não lembro. Eu falei, então, assim, foi bonitinho, foi legal, mas você não absorveu nada. Tá? Então, ali começa a minha história. Por quê? As pessoas têm informação rápida. Só que eles não absorvem esse conhecimento. Então, eu não sei. O que pode hoje chamar atenção seriam coisas assim, né? Flashes de informação. Só que isso não constrói, né? Então. E aí? Qual que é o nosso desafio? Eu não sei te responder. Por isso que eu tô te falando. O que a gente vai conseguir moldar hoje? Porque tudo que eu leio hoje fala assim. A pessoa tem que se emocionar com aquilo que ela está aprendendo. Eu falei, eu me emocionei tanto que às vezes eu tinha desespero. Eu tinha um monte de outros sentimentos que me fizeram ler e motivar, entendeu? Esses dias eu te fiz essa pergunta fala. porque esses dias eu ouvi uma coisa que me marcou. Falando sobre objetivo intrínseco. Fala mais. E aí eu achei interessante, assim, né, que a gente olhando para isso, né, eu vejo assim que os alunos hoje, vamos falar um pouquinho dos alunos, às vezes até eu me coloco um pouco assim, porque a gente, ora também é aluno, né? Claro. A gente sempre tem aquela visão do final, né? Então eu vejo muitos alunos pensando assim, né, eu estou aqui hoje visando lá na frente, né, que eu vou me formar e eu vou, né, ganhar dinheiro, né, eu vou trabalhar, então assim, sempre é aquela coisa no futuro. Então assim, eu não estou fazendo isso aqui hoje, né, por aquilo em si, né, pelo que aquilo representa, né? E aí por isso que eles se perdem. E hoje hoje eu sou meio contra assim falar em motivar aluno ou motivar qualquer pessoa. Entendi. Não acredito muito nessas estratégias de motivação, não. Mas quando eu ouvi falando, né, isso sobre o objetivo intrínseco de cada coisa, eu vi e falei, não, isso me faz mais sentido, né? Porque quando eu estudo, né, não porque aquilo vai me dar lá na frente ou que eu vou obter em troca, mas sim por o que ele é em si,
né? Porque aquilo me despertou interesse por ele próprio, né? Sem ter nenhuma... Sim. Né? Mesmo que eu não ganhe nada com isso, aquilo me empolga. Eu estou estudando aquilo porque me empolga muito, né? Aí sim eu acho que muda a coisa, sabe? Eu vejo eles muito hoje assim, tô ali por... Então, mas aí entra outras coisas. Então, né? sabe o que eu penso às vezes sobre isso? Que existe uma... Não sei se eu viajar muito só atrás de volta. Não, assim, às vezes, o que você falou, eu enxergo isso também naquela questão assim... do utilitarismo. Então, eu estou aprendendo isso, que isso vai me ser útil. Isso. E esse utilitarismo é transferido, às vezes, de uma forma errada para a formação profissional. Eu não estou aprendendo isso porque isso vai ser útil apenas. Né? É igual eu dou aula de fisiologia. O pessoal adora fisiologia. Eles querem sair correndo. Né? Você fala que tem que ler o livro, piorou. Né? Você fala, vai ler o livro primeiro. Não, acabou. É o caos. Né? Por quê? Porque não adianta você ficar vendo aquele vídeo com um monte de desenho na internet que você não vai lembrar daquele... O seu cérebro não vai gravar aquilo. Então, eu preciso saber o ciclo cardíaco, não é porque eu vou, durante o meu atendimento, ter que lembrar da fisiologia do ciclo cardíaco, mas aquilo vai ser aplicável num processo clínico. Então, é algo mais profundo, é uma formação mais profunda. A gente estava falando, né? Você foi construindo a sua casa, então existem fundamentos nessa casa. E as pessoas só pensam no utilitarismo. Exato, é isso. Então, aí se vai para casa, então só pensa na cafeteira em cima do balcão. Então, não sabe que tem que construir o balcão primeiro, entendeu? Que tem que ter o fio que vai ligar a cafeteira. Sabe assim, fazendo uma analogia meio doida? Então, esquece da intenção. Né? É o que você falou, da motivação intrínseca. Então, eu acho que o aprendizado é da intenção que você tem em aprender. Exatamente. Eu não consigo ensinar ninguém que não queira aprender. E aí a gente fica tentando enfeitar uma coisa para ver se aquilo... Não que você não... Embrulhar, colocar um embrulho... Para ver se a pessoa desperta alguma coisa por aquilo. E aí, na verdade, ele teria que querer aprender por prazer em aprender, né? Não porque você embrulhou aquilo, entregou aquilo muito bonito. Aquilo vai ele, ser útil, mas assim, às vezes a pessoa, igual você falou, a pessoa quer o pronto lá do fim, né? Ela quer trabalhar que nem você, certo? Mas ela não quer passar pelo processo. O que você falou, o que te fez atender hoje o seu paciente desse jeito é todo o seu processo. Então a pessoa quer o pronto, ela quer comprar pronta a formação e ela não quer passar pelo processo. Todo raciocínio clínico é um processo. Todo raciocínio terapêutico é um processo. Não tem como você comprar ele pronto. Não é um fast food, não é. iFood, então, mas aí que é o problema. O que a gente observa assim? Hoje, a gente tem... Por isso que eu falo da informação rápida. Hoje tudo é muito rápido. A internet é muito rápido. A guerra está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo instantaneamente. E a informação hoje, principalmente da geração que chega, né? Ela é assim, então, por que eu preciso saber o processo se eu dou um Google lá e eu consigo achar o resultado do que eu quero? E aí a gente fica aqui batendo, né? Tentando achar meios deles se interessarem, por isso que a gente fala do embrulho, né? Tem que ser bonito, tem, né? E muitas vezes a pessoa não quer conhecer o processo, ela só quer fazer o que você faz. Eu já falei isso para um professor que tem mais de 30 anos. Eu falei assim, fiz o teu curso, mas eu não tenho a capacidade de fazer o que você faz. Porque vai demorar muito tempo eu construir a minha história dentro da profissão com isso. Só que as pessoas não querem mais, porque eu tenho o meu Instagram e eu vou bombar nele e eu vou fazer com que isso chame meus pacientes e isso é o suficiente. Então, porque a era em que a imagem é mais importante do que o conteúdo. Justamente. Né? Então, você não precisa ser bom, você precisa só mostrar... uma você imagem precisa aparentar. Exatamente, aparentar que você é bom, né? Isso é um problemão. Esse é um problemão. Então, assim, eu vejo as pessoas, né? A gente já falou disso. E a gente vê as pessoas vendendo, às vezes pessoas que são, assim, muito jovens na profissão, que às vezes não sabem lidar com algumas adversidades ainda, porque não tem experiência. Não é porque o conhecimento não está ali, porque falta experiência. É a mesma coisa, quantas vezes eu já atendi paciente da Juliana, falei, Juliana, e aí? Porque é paciente cardíaco na época, e hoje eu já não faço mais, mas e aí, aconteceu tal coisa, ela já viu isso quantas vezes, né, lógico, você vai estudar também, mas você tem que estar interessado. E como é que a gente faz para, eu não sei ainda,
exatamente, sabe? Eu tô aqui levantando também sei. a bola. O que eu tenho mais dificuldade de entender, a gente que veio da era da datilografia, né, Letícia? A gente tem onde ver o que eu fiz, né? Eu já falei que eu já fiz, então tá tudo certo. Enfim, a gente entende a diferença, pelo menos assim um pouco, ou em partes, da informação e do conhecimento. Hoje as pessoas têm acesso à informação e elas acham que isso é conhecimento. Justamente. Então, existe uma dificuldade de analítica, eu acho, das pessoas entenderem que você ter acesso à informação não lhe garante o conhecimento para tomar uma decisão acertada. Eu não sei vocês, mas e agora... eles jogam toda a segurança deles no acesso à informação. E aí é mais complicado, acho mais sofrido, né? Nessa pandemia, acho que vocês sofreram igual eu, né? Porque, assim, apareceram especialistas, né? Nossa Senhora! As pessoas se achavam capazes, né? De dar opinião. Sobre tudo. Sobre tudo que estava acontecendo. Né? Apareceu tanta gente aí que surfou na onda, né? Sim. Das certezas das absolutas. Exatamente. E viu, a nossa... E eu tive, muitos assim que vinham perguntar, né? A professora ou, né? Pessoas conhecidas que vinham perguntar o que você me fala da ivermectina? Começa, né? Farmacêutico já vai te perguntar. Eu perdi assim, as contas de quantas vezes me perguntaram, sabe? Assim, né? O que você me diz da ivermectina? Né? Só que o problema não é ela te perguntar. Porque a resposta que ela quer ouvir não é o que você vai dizer. Aí que é outro problema. Aí que tá o problema. Ela só quer que você diga que aquilo funciona, seja esse remédio, seja qualquer outra coisa. Ou que não, ou né? que isso ou não que funciona, quer dizer, que isso funciona ou que isso não funciona. Então, ela, né, se ela espera que você diga que não funciona e você diz que funciona, ela sai de lá brava e te xingando. Se você diz que funciona e ela espera que você diz que não funciona, ela sai brava e te xingando. Mas a opinião não quer ouvir mesmo. Então eu falei, gente, que coisa... O povo enlouqueceu. Perdeu. Surtou mesmo. Né? Porque era muita informação jogada e o conhecimento ficou perdido. Ninguém sabia nada. Ninguém sabia. Na verdade, o conhecimento não existia, né? Quem falava que sabia alguma coisa. Que ainda nem existe, né? Não, tá muito Cada cedo, dia né? Novidade, nós estamos começando a entender por onde começa a direção do caminho, né? É mais para cá do que para lá. Eu acho que nós estamos nessa fase. E sabe uma coisa que me, assim, me deixou muito triste nessa pandemia? É as pessoas quererem construir algo novo a partir do nada. Como é que é? Construir um novo a partir do nada. Até anotar ela. Entendeu? Tipo assim, nada que tem antes presta. Então tem que ser tudo novo. E a gente começa de onde? Não sei. Falei, pô, tá difícil. Né? Eu penso isso, por exemplo, na área da físio, né? A ventilação mecânica, né? Mas é uma... Tá, mas vamos... O que a gente já sabe sobre coisas que são parecidas com isso? Tá funcionando ou não tá? Temos que testar. Então, quem conseguiu construir, por exemplo, a ventilação mecânica e tentar acertar melhor dentro da doença foi quem pegou coisas e quem tinha mais conhecimento sobre o que já tinha acontecido antes. E aí começou a testar e aplicar. Que é o que a gente volta na história da construção, né? Justamente. Aqueles que foram acertando mais foram aqueles que foram com base no conhecido. Não que o conhecido te dá todas as respostas, mas pelo menos ele te dá uma base de onde você partir. E aí para você poder testar coisas novas em cima de um desconhecido. Porque quem quis começar do nada e defendia que nada podia e queria criar uma coisa completamente nova, onde muitos erros aconteceram, né? Eu não trabalhei nessa área, enfim, mas acompanhei, né, todo o debate, o brigueiro. Ou não, a gente foi forçado, né? O brigueiro, né? E no fim, você vê que muitas coisas que antigamente se usava não funcionaram mesmo, algumas coisas funcionaram e tem algumas coisas que a gente não sabe como resolver ainda. Não descobriu. Não. Né? E assim, hoje a gente vê, Letícia, essa questão também da... A gente volta para as redes, volta para a internet, porque... as verdades elas são cada vez mais absolutas, né? E elas só tem sim e não. Só tem sim e não. Só tem o sim dual, e não, né? E é o meu sim contra o seu não. Porque daí as pessoas se dividem em dois grupos, do contra e a favor de alguma coisa, né? E aí fica uma briga. Só que aí que entra a questão, né? O talvez e o talvez não entra, né? Porque o depende. O depende é o em cima do muro, né? Vamos observar e analisar. Não existe mais.
Então, não sei, talvez a gente esteja caminhando para um caminho e até dependendo difícil. da sua resposta, você é classificado de uma forma. Te joga para um lado ou pro outro. Fala, mas você nem falou sobre o assunto. É bem isso. Justamente. Então, assim, hoje o cenário ele é um pouco difícil para, assim, vamos falar de ensino tanto, né, fundamental quanto superior, porque você tem muita coisa disponível. E aí você vai ter que ter a capacidade analítica de observar e criticar aquilo para ver se realmente tem algum fundamento. Porque senão... Só que o fundamento a gente só constrói o quê? Estudando, né? Exato. E observando, aquela questão da observação, você tem que dar tempo para o tempo. Também, né? Verdade. Eu acho que talvez seria o melhor momento, assim, pelo menos aqui no Brasil, de se retomar os cursos técnicos, né? Porque tem retomado um pouco, né? Mas bem devagar. Tá devagarinho. Eu falo né? assim, como o jovem ele quer aquela coisa mais rápida, instantânea, entendeu? Então, assim, eu acho que a grande maioria, muitos iam se identificar, né? E aí iria para o ensino superior realmente aquele que tem essa... né, que quer realmente se dedicar, que quer estudar mais, se aprofundar, né? Debate. Dá. Isso dá uma outra janelinha. Dá um debate. Eu sou muito a favor do ensino técnico. Eu vi o ensino técnico ainda no ensino médio, né? Na época que eu fiz o ensino médio ainda tinha ensino técnico bom. Não acredito a gente que todo tinha mundo foi feito umas coisas interessantes. Eu não sou assim dessa mentalidade. Então, essa é uma frase que eu concordo plenamente. E aí as pessoas analisam essa frase com um preconceito contra a frase. Porque a gente já vai ser rotulado. E não é isso. Eu vou usar o nome do canal. Essa frase é muito mais irrestrita do que isso. Porque, na verdade, não é um preconceito contra qualquer pessoa. É muito pelo contrário. Formações técnicas sólidas e consolidadas formam profissionais de excelência que ganham muito bem e se destacam no mercado. É você se conhecer, saber aquilo que você quer. Né? É perfil, né? Então, como você acabou aquela ideia de você ter uma formação técnica mais aprofundada, né? Eu sou plenamente a favor também. Eu acho que era um debate que poderia ser aberto novamente com um pouco mais de calma e menos preconceito. Sem rótulos, né? Sem rótulos. A gente olha hoje... Até volta para a questão das aptidões de cada um. Porque você começa a olhar mais para aquele indivíduo para escolher a aptidão, né? Nossa, vamos abrir uma casinha nova aqui para a gente Não, deixa quieto. Então deixa eu perguntar um negócio para a Letícia. Pergunta, aproveita. Lê, a pergunta que eu gosto de fazer no final desse, né? Já que a gente mudou o canal, a gente quer um canal mais irrestrito. O que é irrestrito para você? Irrestrito é a nossa capacidade de argumentar, de... né, poder colocar nosso posicionamento. Eu acho que isso tem que ser irrestrito. Cara, eu vou até deixar anotado. Hoje eu estou escrevendo tudo. Escreve pra gente pôr na thumb. Escrevendo tudo. Isso mesmo. Muito bem. Obrigado, Letícia. Obrigado por ter vindo. Estou muito feliz. Gostoso ter você aqui. Foi muito bom, obrigado. Nossa, conheci um monte de coisa dela que eu não sabia. Muito legal. Eu não sabia de metade disso aqui. Acho que nem de um terço. E olha que eu conheço a Letícia há mais tempo que você. Verdade. É uma vida longa. Verdade, assim, né? Que legal. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito vocês. bom. E o pessoal que também ficou aqui com a gente, obrigado. Isso. Até o nosso próximo episódio.